A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Estou passando por aqui para fazer uma reflexão convosco acerca de um texto que está no capítulo 12 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Achei interessante quando o texto registra a seguinte passagem: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Meus amados, a narrativa bíblica nos mostra uma história comovente, uma história que nos estimula, uma história de fé. O capítulo 11 mostra a intimidade de Jesus com a família da aldeia de Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém, justamente que era um lugar de hospedagem para ele quando nas suas viagens missionárias a Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o seu amigo Lázaro foi acometido de uma enfermidade, e uma enfermidade tão grave que a medicina, o poder da ciência da época não o curou. E pelo contexto das narrativas, percebemos que Lázaro era uma pessoa de uma classe média alta. Contudo, a Bíblia diz que a enfermidade o levou à morte. E o texto diz que ele morreu e foi sepultado. Veja, morreu e foi sepultado. Isso tem uma conotação muito grave para o contexto da época e, obviamente, para nós hoje, porque entre os milagres que Jesus fez, ressuscitou outras pessoas, mas o que a narrativa conta, a narrativa bíblica, poucos ou quase nenhum chegou a este ponto da pessoa morrer e ser sepultada. Dentro da crendice, da crença judaica da época, eles acreditavam que uma pessoa poderia ser ressuscitada até o terceiro dia, segundo a tradição. Passando disso, não haveria mais possibilidade nenhuma de alguém ressuscitar, mesmo que alguém dissesse. Era quase que inacreditável, era impossível na ótica do homem. Isto implica dizer que Lázaro morreu e foi sepultado, e o seu estado já era de putrefação, tendo em vista que a narrativa diz que já era o quarto dia, quando Jesus chegou. E dentro do seio familiar, por mais comovente que seja, a gente percebe que entre as suas irmãs não havia uma perspectiva mais de retorno. Quando elas mandam o mensageiro e que Jesus vem, o encontro de Marta com Jesus foi desesperador. Ela até diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso implica dizer que já não existia mais esperança para elas, pois tinha fugido da tradição e da crença que os próprios judeus ensinavam. Então, Jesus ultrapassa o limite da impossibilidade, vai onde Lázaro estava sepultado e ordena: Lázaro, vem para fora. Agora, os olhos de quem estava ali viram o homem em estado de putrefação ser restaurado e vinha aos braços, aos encontros da família e, obviamente, de Jesus. A notícia se espalhou. O interessante é que quando nós chegamos no capítulo 12, a Bíblia diz que há 6 dias da Páscoa, Jesus vai a Jerusalém e se hospeda de novo em Betânia. E agora a receptividade era diferente, pois Jesus tinha feito um milagre inusitado naquela família. Então, o que eu achei interessante, entre tantos outros fatos, é que fizeram um jantar, fizeram uma ceia de arrebentar para recepcionar Jesus. E quem estava presente, quem era o anfitrião daquela recepção? O homem que há poucos dias atrás estava desacreditado, sem esperança de viver e, sobretudo, apodrecido, fora das expectativas da crença humana e fora dos projetos de vida. Agora, quando a notícia se espalhou, a ressurreição, e tomou conta de Betânia e circunvizinhança, chegando em Jerusalém, então, nesta segunda ida de Jesus para esta Santa Ceia, a multidão, diz
diz o texto que nós lemos, que sob grande multidão, eles souberam que Jesus estava ali, em Betânia, na casa de Lázaro. Então isso foi motivo de alvoroço. A Bíblia diz que aquela multidão correu para Jesus, não só para a casa de Lázaro, não só por causa de Jesus, mas quem não estava no dia da ressurreição queria ver, e foram a Betânia para ver não somente Jesus, mas também Lázaro, que foi alvo do milagre. Então, quem não era crente, que via Lázaro ao lado de Jesus, já voltava crente, diz o texto. Eles voltavam crendo. E quem era crente entrava no manto, no mistério, como diz os pentecostais, e já voltavam satisfeitos, regozijados. E isso incomodou. Logo que a cúpula do judaísmo, os principais sacerdotes, os homens que foram levantados pelo próprio Deus, nomeados da tribo de Levi, para dar vida, para representar, para dar estabilidade, mas agora não. Quando souberam do que estava acontecendo, o texto diz que eles planejaram, a epígrafe diz isso, plano para matar a Lázaro. Fizeram um plano para matar a Lázaro. Qual é a culpa dele? Qual é o crime dele? É porque muitas pessoas estão crendo em Jesus por causa dele. Ele tem sido alvo, tem atraído muitas pessoas para Jesus. Então, vamos matá-lo. E isso é muito interessante. Quero, por meio destes rápidos minutos, esta reflexão, dizer: se você foi alvo do milagre de Deus, se você foi alcançado por este tremendo poder, fica tranquilo. Saiba de uma coisa, você vai incomodar. Porque muitas vezes a gente se desespera, a gente quer desistir, a gente sai até do alvo, porque alguém se incomoda e às vezes a gente desiste por conta deles. Te digo uma coisa, não te preocupa. Planejaram, tentaram minuciosamente matar a Lázaro, mas não conseguiram. Mesmo que eles tivessem conseguido, a história estava aí, mas não conseguiram. Então descansa o teu coração. Você vai incomodar muito a gente ainda. Quando esta presença de Jesus está em você, lembre, você não valia nada. Nós éramos caco, ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E hoje somos alvo de atrair pessoas para Cristo, de fazer inimigos de Deus se tornarem amigos de Deus através de nós. Então, deixa quem estiver incomodado se mudar. Deixa quem não gostar, porque você foi alvo do milagre, fazer cara feia. Mas segue em frente. Só segue em frente e deixando os milagres acontecer através da sua vida. Não desista. Lázaro não conseguiram matar. E nem você. Para a glória de Deus. Tenha todos uma boa semana.